Deixa eu responder aqui uma pergunta do nosso querido Luiz Giglione, fez mais cedo agora. Aliás, Pedrão, você ficou de falar sobre a comunicação da esquerda. Acho interessante mostrar ou a thread do Janones ou o vídeo do Carlito sobre a gente, para a gente refletir sobre isso. Então, eu não vi nem a thread e nem o vídeo do... Eu vi que o Carlito fez um vídeo sobre o alerta do Janones. Aliás, eu vou fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Vamos ver juntos esse vídeo do Carlito. E eu tenho umas palavrinhas para falar, porque a gente vai falar sobre a entrevista do Lula ontem para a Globo News. E eu já digo de cara, gente, eu acho que o Lula errou ao falar com a Globo News, mas eu vou mostrar, mas eu vou explicar por que ele optou por isso. E vamos ouvir aqui um pouquinho o Carlito, só para a gente ver esse alerta. Muita gente sabe das minhas discordâncias ali com algumas coisas que o Janones fez durante o período da eleição em 2022. Algumas pessoas diziam que era o mal necessário, outros diziam que era recalque de quem não tinha entendido o que o Janones tinha entendido, mas a partir do momento que o Janones começou a adequar um pouco a conduta dele e passou a entender que não era necessário fazer algumas coisas para poder combater o bolsonarismo, eu passei a concordar com o que o Janones estava fazendo e ele teve uma relevância extremamente importante na eleição de 2022 e isso ninguém vai tirar. Independente de eu concordar com todas as táticas e técnicas que ele utilizou em 2022 ou não, um fato é claro, ele bateu de frente sim com o extremismo bolsonarista e por muitas vezes utilizou os próprios métodos para deixar os bolsonaristas meio confusos. Dito isso, uma crítica que a gente fazia, inclusive, ainda no ano passado, é que a esquerda não tinha aprendido ainda a se comunicar. A gente ainda estava perdendo de WO. Eu até utilizei essa referência para dizer que a gente tinha um time de futebol em campo ou uma equipe, a referência que eu usei foi do time de futebol, mas por causa de não completar o número necessário de competidores ali, a gente acabava perdendo sempre as batalhas, os jogos, porque o outro time sempre chegava com o time formado completo e a gente sempre estava meio capingando ali. Muita gente não entendeu o que eu estava falando na época, eis que agora em 2022 o Janones gritou para os 4 cantos das redes sociais tudo aquilo que eu e um monte de gente que está aqui nas redes sociais desde 2015, 16, 17, 18, 19, 20 fazendo o trabalho de comunicação política ligado ao bloco de esquerda, tem falado e quase ninguém ou ninguém tem ouvido. A gente não aprendeu ainda com as falhas do passado. Eu vou ler aqui um fio que o Janones publicou no Twitter dele, que para mim representa muito bem tudo o que está acontecendo nesse momento e o que vai acontecer no futuro se a gente não acordar. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, colabore com o nosso trabalho com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aí para vocês. Vocês podem colaborar, claro, se quiser e puder. E com a ajuda de vocês a gente vai conseguir ampliar cada vez mais o nosso trabalho aqui. Muitos de vocês vão lembrar que ano passado eu fiz algumas críticas a algumas publicações de Janones, algumas que eu achava muito agressivas, outras que eu achava que ele estava passando um pouco do ponto, e na época, inclusive, eu tive até de parar de fazer vídeos sobre Janones por um período, porque muita gente achava que tanto as críticas que eu e outras pessoas estávamos fazendo é porque estávamos com recalque do Janones, com inveja do Janones, porque o Janones tinha tido espaço que a gente, né, eu e outros membros aqui da mídia de esquerda independente, não tinha tido. Eu até explicava que, na verdade, a gente tinha tido sim espaço, só que a atuação que a gente tinha às vezes era de bastidor, algumas coisas que aconteciam durante a campanha a gente participou, eu e outras pessoas, o Rony Teres, por exemplo, chegou a participar de mais de uma reunião comigo, né? Ele participou de 2 reuniões, se eu não me engano, comigo e a equipe do presidente Lula em algumas áreas para a gente poder dar algumas dicas e algumas coisas, mas na época era recalque, era isso que eu ouvia muito aqui, inclusive, nas redes. E agora, passado o pleito de 2022, o Janones materializou todas as críticas que eu fazia, que a esquerda não tinha entendido o que estava acontecendo, que apesar de a gente ter vencido a eleição em 2022, parece que a gente não acordou para o que está acontecendo. Era para esses canais de esquerda de 2018 para cá, vários teriam 1 milhão de inscritos, e a gente conta de dedo os canais de esquerda que não fazem, que não tem ligação direta ali com um tipo de material ligado ao presidente Lula, mas sim um material de política, crítica política, notícia política, que tem 1 milhão de inscritos. E o Janones vem trazer aqui um ponto importante, que a gente fica dando muita pauta a coisa irrelevante, continuamos sendo pautados pelo bolsonarismo, pelo gabinete do ódio, pela extrema-direita, enquanto a gente deveria estar produzindo materiais que ajudassem a gente em outros pontos específicos.
A matéria, inclusive, que foi publicada aqui, que para mim foi extremamente importante, publicada no estado de Minas, ela traz ali o compilado de publicações no Twitter feito pelo Janones há 2 dias atrás, né? 3 dias atrás aproximadamente, porque eu estou gravando esse vídeo na noite do dia 16, então esses posts são do dia 14. E eu vou ser bem sincero para vocês. O Janones falou aquilo que o Clayson, que outras pessoas, eu não vou dizer o nome de todo mundo para não ser injusto, porque isso não é um grito só meu. Isso é um grito de muita gente que está aqui na esquerda. A gente precisa pautar o debate, a gente precisa controlar a narrativa, isso é extremamente importante para o caminho que a política brasileira, através das redes sociais, ou pelo menos a comunicação política e da política brasileira nas redes sociais, passa a ter um novo contexto, sabe por quê? Desde que o ex-presidente Lula venceu a eleição, o que mais tem acontecido nas redes sociais é disseminação de fake news, o gabinete do ódio voltou com força total e a gente continua errando naquilo que para mim é o básico, que é a comunicação com o tiozinho, com a tiazinha, com a pessoa simples, com a pessoa que se conecta pelo celular, que não assiste mais TV porque botaram na cabeça dela que TV só passa mentira, que não acessa alguns portais de notícias porque botaram na cabeça daquela pessoa que os portais de notícias só disseminam informações falsas, e o público fica pedindo pra gente, por exemplo, para falar sobre o Glenn Greenwald. Por que o Glenn Greenwald mudou de opinião? É meio óbvio por que o Glenn Greenwald tem mudado de opinião. Porque a Rumble, que é uma plataforma extremamente rica, que é habitada ali por vários elementos da extrema-direita, em alguns lugares do mundo, como é o caso do Brasil, eles tentam trazer alguns influenciadores da esquerda para poder fazer parte do seu corpo ali, de comunicadores, para dizer que eles não são ligados à extrema-direita, mas são. Aqui no Brasil, inclusive, tem um certo aí membro da plataforma da Rumble, que era sócio de um podcast e que hoje atua sozinho, que recebe $250 mil aproximadamente por mês, pelo menos. E que você soube em primeira mão quem é aqui na Folha Democrata. Ele está falando do Monark. Inclusive o Carlito foi a minha fonte, que tem as fontes dele que ele consulta. No início do contrato, esse era o combinado, de acordo com a informação de uma fonte que eu recebi, uma fonte, eu não posso entrar em muitos detalhes para acabar não dando ali a dica da fonte, mas uma fonte muito próxima que me passou isso ali. E a gente está vendo hoje as pessoas perdendo tempo para a gente discutir se o Glenn é radical, se não é radical, o que aconteceu com o Glenn Greenwald. É dinheiro, just money, apenas dinheiro. Ele está lá com o Alex Jones, sabendo quem é o Alex Jones, fazendo programa na Rumble, por dinheiro. Ele está com o Carlson Tucker, que o Bolsonaro chamou de Tuxo, na Fox News, por dinheiro. É Tucker Carlson, Carlito, só te corrigindo. Só isso. Diferente de muita gente que está aqui se comunicando que tem ideal, que acredita numa mudança política, numa revolução, né, de parte da sociedade, tem gente que só pensa em dinheiro. É simples assim. E eu vou trazer aqui as publicações do Janones, como eu disse para vocês, que me representa muito, porque a gente às vezes quer pautar o debate, mas desde que começou o segundo turno da eleição de 2022, o gabinete do ódio foi ativado na velocidade 5 e a gente está mais preocupado em estar respondendo de novo o gabinete do ódio do que estar pautando o debate. E é isso que o Janones fala aqui, ó. Janones aponta erros de comunicação do governo Lula. Eu não acho que é só do governo, não. Eu acho que é de parte da esquerda ainda. Olha a publicação que ele fez aqui, por exemplo. Vou seguir aqui do começo. Enquanto isso, vamos do começo aqui. Em uma série de postagens do Twitter, ele começou relembrando a letra da música de Cazuza. Abre aspas. Eu vejo o futuro repetir o passado. Fecha aspas. Segundo o deputado mineiro, é preciso refletir sobre as vivências do passado. Abre aspas. E aí ele traz algumas coisas que ele publicou e que ele tem acompanhado. Desde ontem, acompanho estupefado os nossos pseudo-intelectuais discutindo aqui no Twitter sobre as declarações do jornalista Glenn Greenwald. Ele não botou o Greenwald, mas só para a gente saber quem é, né? Sobre estarmos em um suposto regime de censura, porque o Glenn tem criticado as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o povão, a massa, aquele mesmo que decide as eleições e que sequer sabe ou consegue pronunciar o nome Glenn, estão no Zap Zap recebendo desesperados a notícia de que o governo cortou empréstimo consignado para os mais pobres por pura maldade e não quer, isso mesmo, não quer aumentar o salário mínimo. Ponto. Eu vou parar o vídeo do Carlito aqui, mas vocês entenderam o ponto dele. Ele está falando da falta de uma comunicação popular. Eu tô criticando já de cara, gente. Eu não acho que o Lula decidiu da melhor forma ao dar uma entrevista para a Globo News. Ele pensa na comunicação de massa, mas ele pensa na Globo, na influência que a Globo tinha nos anos 90. E o Lula também está usando a Globo porque a Globo foi uma máquina de atacar a reputação dele durante a Lava Jato. Ele está aproveitando uma janela
em que a Globo está numa certa lua de mel, a Globo quer voltar a ter um relacionamento com o governo, e o Lula está aproveitando isso também para passar a mensagem dele. Só que isso acaba entrando na discussão que o Janones está colocando. Não há um fortalecimento do ecossistema digital de esquerda, no qual se inclui a Folha Democrática, o DCM, que a gente vai falar uma notícia deles daqui a pouco, a revista Fórum, que nós lemos ontem, o editorial, tem o Brasil 247, tem diversos sites da Carta Capital, muitos veículos, Brasil de Fato. Então eu acho que o governo Lula ele ainda está sendo muito frente amplista na forma da comunicação. Praticamente o Flávio Dino deu 4, 5 entrevistas na Globo News e uma entrevista para a mídia progressista anteontem, que foi para o Centro de Estudos Barão de Itararé, que foi uma coletiva. Não foi ele deu uma exclusiva para Fórum depois, mas não foi aquela entrevista coletiva, não foi nenhuma exclusiva.